Alguém não assinou aqui? Não, meu nome tá ok. Ok. Seu nome é? Bom, gente, boa noite aí. Alguém aqui é a primeira vez que está aqui? Bom, galera. A gente sempre faz essa apresentação rápida aqui, cara, só pra gente mostra o que a gente acha que é o Meetup, para vocês entenderem. Hoje eu acho que é um Meetup bem bacana, tá cheio. E acho que hoje é legal por duas coisas. Uma por estar sendo aqui no Fast Commerce, para quem não sabe, eles vão patrocinar a conta também, vou falar disso. E a outra, tem gente aqui que trampou comigo no meu primeiro estágio. Esse cara me ensina, me chama de estagiário até hoje. Então, vamos lá. O Meetup hoje é organizado por mim e pelo Pedro, mas assim, não é nosso, não é meu, não é dele. A gente acredita que é isso daqui, né? Por isso que a gente apresenta isso para que vocês entendam, que vocês possam ajudar. Quem quiser vir ajudar no final, fala com a gente. O Fast Commerce apareceu no Meetup que eu conheci o Vitor, ele comentou, a gente foi falando no Facebook, e hoje a gente está aqui. Nossa principal procura, né, é um local, então se vocês acham que a empresa de vocês ou vocês trabalham aqui tem um local bacana, fala com a gente, tem o meu e-mail aí do P, mas a gente está aberto aí, a maioria de vocês fala direto pelo Twitter e tal, é só falar com a gente. E quem tiver um bacana, a gente não exige palestra, não exige nada. Quem veio nos outros estados teve que fez uma apresentação que não tinha nada, já abriu uns links ali e a gente começou a ver animação em SVG. A gente tem só um linkzinho aqui, a gente junta todo mundo que tem interesse, lógico, e a gente vai falando, vai ser dia 20, quem pode ir e tal, não sei o quê, para não chamar uma pessoa e de repente na hora não puder ir. Mas assim, eu estava conversando até com o Diego, lá no tempo, ele deu uma ideia super bacana. Se alguém tem um bug, sei lá, não consegue fazer um negócio, traz, vamos fazer todo mundo junto. Né? Mas discutir especificação, que é um negócio que eu acho que a gente não faz e deve fazer. Né? Mas se tiver qualquer assunto bacana, lógico, no CSS, manda pra gente. E manda, gente. Manda porque nos últimos tempos pra cá a gente tem feito bem pouca coisa. E é claro, aqui eu deixo todo mundo aqui já ajudou a gente. Né? A ideia é que a gente possa atrair cada vez mais gente. Tem um repositório, tudo isso que eu falei, e que vai estar o pessoal apresentar aqui, que é um repositório de conteúdo. E eu queria já falar para vocês aqui. Para quem não sabe, o Meetup ele entrou para essa bagunça aqui, que é a conferência CSS. Isso existe e vai rolar por causa de vocês, porque a gente viu, né, que tem gente que quer falar de CSS. Isso é normal lá fora. Existe CSS Conf em qualquer lugar. Existe, se vocês procurarem Meetup de CSS, até por bairro lá fora. E aqui a gente tem São Paulo. Então estava na hora da gente trazer isso para cá. Né? Uma quarta-feira, sei lá, deve ter umas 30 pessoas aqui. Então quer dizer que o pessoal está interessado. Então, por que não fazer acontecer? Né? Então, já que são vocês que vão fazer o evento, né? Não tem nada mais justo que quem está aqui ter o desconto. Então, quem está lá, de repente, compra um velho lá com frente do CSS Brasil, com esse código aqui, Meetup CSS6, ele vai gerar 20% de desconto. Era para gerar. Já. Sai código. Não passar de 22.
do Rio, e é uma galera de 10 pessoas que a gente está fechando, a gente fechou em Minas, vai fechar o pessoal do Sul. Então, assim, tá meio apertado, tipo, o cara que estava apertado, ele trouxe mais 5 pessoas para vir com ele. Então, a gente fez um negócio bom assim. Né? Então, a ideia é que ninguém deixe de ir mesmo, porque é o primeiro. Né? Então, o primeiro, é um negócio super bacana. E o negócio que eu queria falar, eu não vou falar nem do pessoal da Fast Commerce aqui, mas quem daqui conheceu o Fast Commerce? Sejam sinceros. Então, ó, esse é um negócio bacana, eu estava falando com o pessoal lá na Netshoes esses dias. Uma empresa que, obviamente, não é tão divulgada na comunidade. E você vê esse espaço, pagou e está patrocinando o evento. Né? Então, acho que eu queria agradecer a todo mundo, principalmente a Patrícia do Vitor, que é o nosso canal de contato do estudo, que eu acho que é por causa desse tipo de gente que está por trás das empresas que as coisas acontecem. Né? Então, a gente não estaria aqui, provavelmente, né? Não teria tanta força contra. Né? Então, aqui eu deixo meu muito obrigado a vocês. E eu não vou tomar mais tempo. Salve de palmas. E aqui vai falar um negócio bacana. Não vou tomar o tempo dele, mas Pessoal, boa noite. Meu nome é Vitor. Eu faço parte da equipe de desenvolvimento aqui do Fast Commerce. Eu acho bom se vocês abrirem um nome diferente. Tá lá, já. Bom, resumindo, eu faço parte da equipe de desenvolvimento do Fast Commerce. Eu vi que muita gente não conhece, nós somos a plataforma de e-commerce mais antiga do mercado aqui no Brasil. São 18 anos de estrada e nós também somos a maior e a melhor plataforma de e-commerce do Brasil. Então, com segurança, eu digo que a gente tem o maior número de clientes, são 28 milhões cadastrados, e o sistema mais seguro, o sistema mais rápido, o sistema mais confiável de e-commerce que vocês vão conhecer sem dúvida. Então, eu sei que todos os programadores, vocês vão entrar lá e vocês vão ver que eu estou falando a verdade. É um sistema que vocês podem confiar e é uma coisa que realmente me faz gostar de trabalhar aqui. É a confiança que eu posso passar para o cliente de que ele vai ter a loja dele no ar todo o tempo. Não vai cair a Black Friday, ele não vai ter problema com coisas, ele não vai ter dor de cabeça, vai ter o melhor suporte possível, suporte rápido, suporte eu possível, atendendo, nossa equipe na verdade nos atende também, são desenvolvedores atendendo, ajudando a resolver problemas, então isso é muito legal. E é um lugar também para vocês, que são desenvolvedores, quem tem interesse em conhecer, tanto para trabalhar como para participar do Fast Commerce de alguma forma, porque vocês conseguem, no Fast Commerce, trabalhar como integradores ou como freelancers, porque a gente tem uma infinidade de lojistas que procuram serviços, né, que precisam de serviços de programadores que não compram. Então, diariamente, a gente recebe ligações de lojistas que querem colocar recursos simples na loja, que querem, eu quero um banner rotativo, eu quero deixar responsivo. E são projetos que muitas vezes o desenvolvedor sozinho consegue pegar e resolver. E no caso de vocês, eu indico porque vocês não precisam aprender nada novo. O sistema ele vai permitir que vocês trabalhem somente com HTML, CSS e JavaScript. Não precisa aprender nenhum framework, a gente não tem nenhum código por trás, não é PHP, nada disso. Vocês vão chegar lá e vão conhecer o Fast Commerce e vão começar a programar com relativa facilidade, né, porque vocês não têm nada para aprender de novo, do que vocês já sabem. E tem um canal muito grande, são 28 milhões cadastrados, então é um canal para vocês conseguirem clientes para freelance e também para grandes projetos. É muito comum a gente ter pessoas que trabalham sozinhas, mas que entregam lojas enormes, que fazem projetos e cobram valores altos por essas lojas. É uma sede do mercado, os clientes têm procurado, a gente procura atender, e por isso a gente criou essa página, exclusiva para o Meetup. E o objetivo nessa página são 3, na verdade. A gente colocou 3 canais aí para vocês conversarem com a gente. Primeiro, para quem tem interesse em trabalhar conosco, então pode entrar lá e deixar um currículo com a gente. E eu digo, eu sou feliz no meu trabalho, posso dizer, a gente tem muita liberdade para criar. O diretor da empresa é um programador também, ele entende o que ele está falando, ele sabe que existem maluquices, tem coisa que ele sabe o limite que não vai pedir para a gente. Ele não vai apertar vocês terrivelmente, ele sabe os limites da programação, então isso é legal, né? É possível, está funcionando amanhã. Ele sabe a dificuldade que é chegar nos resultados. A liberdade para criar e para inovar. Então isso é legal. Recentemente a gente começou um projeto muito grande que vai reformular praticamente muita coisa aí no sistema. Nosso principal canal de acesso ao sistema vai ser reformulado. A gente está trabalhando com tecnologias super atuais. Então eu estava conversando hoje com o Fabiano e com o Felipe. Eu estava falando, a gente está utilizando o Landor, a gente está utilizando o Stylus, que vocês devem conhecer também. Então são tecnologias que poucas empresas têm adotado. Que a gente trouxe, apresentou, a diretoria aprovou, que a gente está utilizando num projeto bastante ambicioso. Então, isso é legal. Para quem quer trabalhar com a gente, quer conhecer um pouco mais
mais desse projeto, manda currículo lá no site. Isso, exatamente, para quem quiser conhecer, dar uma olhada depois, fastcommerce.br/meetup. O segundo canal que a gente disponibilizou é para quem quer se cadastrar como integrador. Então, como integrador, vocês vão ter a possibilidade de ter o nome de vocês listado em uma página, onde nossos lojistas entram para encontrar pessoas para programar. Então, imagina que diariamente seu nome vai estar sendo mostrado para mais de 1000 lojistas que entram e procuram desenvolvedores para ajudar a criar as lojas. Então, é um bom canal para quem quer ganhar um dinheiro por fora, para quem além do trabalho quer fazer algum valor. E o terceiro para freelance, a ideia é que a gente traga freelancers que já estão no e-commerce e que seja direcionado ao que vocês sabem. Então, por exemplo, eu sou especialista em criar e-mail marketing, consigo programar legal, consigo e tal. E aí a gente vai conseguir criar uma página onde vocês vão conseguir listar essas habilidades de vocês e com isso vocês vão poder direcionar para quem vocês querem atender, para quem vocês querem mostrar o trabalho de vocês e conseguir novos clientes também, arrecadar mais dinheiro, ficar mais feliz, porque a gente sabe que o desenvolvedor não é fácil. Por fim, vocês podem entrar nessa página, conhecer lá os integradores do Fast Commerce. Eles são comissionados, então quando vocês pegam um projeto de uma loja completa, existe uma comissão paga por nós, e vocês também têm a possibilidade de ter uma loja de vocês. Então, uma loja do próprio integrador, vocês cadastram produtos lá para teste, vocês podem usar a vontade para conhecer o sistema. E outros três pontos importantes além da comissão. Segurança, além de ser full SSL, a segurança de vocês poderem entender e entregar um projeto de vocês com tranquilidade, porque o suporte está claro ajudando vocês, como vocês tiverem, e o sistema não vai deixar vocês na mão. Então, ninguém vai receber ligação da hora de fora do ar, a não ser que seja realmente um problema de código. Já que o lá para o documento drive e é uma do site dele. Então, isso é legal. Rapidez, porque vocês não precisam aprender nada. Não tem nenhum segredo por trás da plataforma, de uma linguagem nova, como eu disse. Então, rapidamente vocês conseguem montar um projeto. Tem casos de lojistas que deixam pronto, de lojistas não integradores que deixam prontos modelos e fazem a medida desses modelos e só que os arquivos e jogam lá e pronto, está feito, está resolvido o problema em minutos. Muitas vezes só vão valorizar os 4 ou 5 reais desses modelos. Então é interessante porque é o seu trabalho dele, é o nosso trabalho. A nossa API, integração completa, então, eu estou programando também back-end, quero fazer umas coisas diferentes. Você pode usar a nossa API, fazer um RP, pode pegar um projeto completo de uma loja, fazer um RP para atender o seu cliente desde da área operacional dele até o front da loja. Então, tudo isso são possibilidades que vocês têm. E o Fast Commerce está patrocinando a conferência CSS, a primeira vez aqui no Brasil. Essa é mais uma mostra que realmente a gente está procurando inovar, a gente quer ajudar a comunidade, a gente quer trazer coisas legais para cá e quer aprender com vocês e vocês também aprendam com a gente nessa experiência que a gente tem no mercado. Então, eu tive uma experiência muito legal, conheci o FreeMove há pouco tempo, do FreeMove conheci o líder do CSS, participei do Produto de Sampa. Em todos esses eventos eu gostei muito da organização e do que esses caras estão fazendo. Eu sei que o Sérgio está cuidando muito bem disso, o Fabiano, o Felipe também. Então, são projetos que eu confio. Eu dei a cara a tapa, eu cheguei no diretor da empresa e falei para a gente trazer esses eventos para cá, porque eu sabia que eu ia ter essa presença legal de desenvolvedores que manjam pra caramba, e também que a organização seria perfeita como está sendo. Então, agradeço a presença de todos aqui. Esse é o Fast Commerce, agora vocês conhecem a gente. Entre em contato com a gente, comunica, curta a nossa página lá no Facebook. Quem quiser falar comigo, só me procurar também, Twitter, Facebook, eu estou por lá. E é isso, pessoal. Valeu. Tá calejado aí? Tá calejado? Gente, só falar um negócio pra vocês aqui. Apesar de eu estar passando mais tempo aqui na primeira vez, a gente usa o Bitar para organizar toda a sessão. Como é que funciona?
Só não tá carregando aqui o... Acho que é o Wi-Fi. Então Wi-Fi. Não. Muito bom. Gente, aqui vai falar de documentação com CSS. Documentação. Bora. Bom, o assunto é sobre documentação de CSS. Falar um pouco sobre mim. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme. Trabalho como front-end no Wig, portal do Wig. Para quem não conhece, aquele portal do cachorrinho. E sou mineiro, né, um pouco mineiro, um pouco campineiro. E acabei de mudar para São Paulo, então estou me adaptando ainda aqui em Sampa. Contribuo com um blog junto com o Leandro. Ali. A gente fala sobre JavaScript, então quem quiser entrar lá e contribuir com a gente, fica à vontade. Tem 2 pessoas aqui devendo posts, né? Estão devendo posts aí, mas tudo bem, pela live. Eu curto usar o Vim. Né? Eu não uso o Sublime, eu adoro o Vim na veia. Apesar de usar o Windows, né? Bom, documentação. Documentação é uma parada meio estranha, né? Tipo, é uma etapa que todo mundo conhece. Acho que todo mundo que o mínimo de conhecimento de desenvolvimento conhece e sabe que existe documentação, né? Sabe que é importante, sabe que é uma parada importante, conhece, sabe que é importante, só que poucos fazem. Isso é meio, né, cabuloso, né? Por que será? Alguém tem uma opinião aí? Mas, tipo, pô, todo mundo conhece, mas a galera não documenta. Alguém falta de tempo, alguém mais? Documentação para funcionar. Hã? Documentação para funcionar. Também, é uma observação. Alguém mais? Custo? Às vezes você oferece documentação, o cliente Também. vai pagar mais. Pela documentação. Sim. Quem falou? Preguiça também, né? Né? E eu levantei algumas coisas, tipo falta de tempo. Né? Tipo, ele tem a desculpa, pô, não tenho tempo. Eu acho isso um fator que não é que é besteira, mas acho que a documentação como teste, ela tem que estar inclusa no seu prazo. Tipo, vou fazer uma documentação, vou desenvolver um módulo aqui. Eu demoro 1 dia. E 2 dias com documentação. Não, você demora 2 dias para desenvolver o negócio. É pelo menos que eu penso. E não sou bom com texto. Às vezes a pessoa não consegue explicar aquilo que ela está fazendo. Daí pode ser um motivo também de não documentar. Simplesmente não gosto. Tem gente que, de amigo meu, falou, eu não curto documentar, então documento. Simples assim. E tem aquelas pessoas que eu acho que é o pior argumento, que código deve ser autoexplicativo, né? Não, tudo bem, pode ter que ser autoexplicativo, beleza, mas não é motivo de você falar que não vai documentar. Você pega um estagiário, alguém está entrando na empresa, sabe? E o cara não vai olhar para aquilo e vai entender de cara. Então, ter algo documentado é válido. O meu primeiro objetivo aqui é meio que tentar mostrar para quem documenta que é uma parada importante. Porém, tem esse negócio, tipo, o cara não documenta, né? Mas quando eu chego numa empresa e tá tudo documentado, pô, fica mó feliz. Alguém que tem alguma história, tipo, chegou no projeto, chegou numa empresa e encontrou tudo lindo, documentado? Não, né? Mas sem uma vontade. Ah, já? Já? Uma pessoa? Você? Já? Onde? Olha. Não, mas tipo, é uma parada rara, né? Mas que tipo, a gente documenta e a gente gosta, mas não existe. É raro, é meio utopia, né? Porém, só existe benefícios em documentar. Alguém consegue imaginar, além do fator de não fazer, tipo, tem o fator de tipo, eu não faço pelo porquê, né? Tempo, preguiça, sei lá. Mas alguém consegue enxergar um malefício de documentar? Acho que não. Acho que só tem benefício. Por exemplo, processo de adaptação de adaptação. Uma pessoa nova que entra no projeto. O tempo dele aprender como é que funciona é bem menor do que você sair debugando. Tipo, todas as minhas experiências foi entrar no projeto e sair debugando e aprender como funciona. Aí você vai e demora 1 mês inteiro para aprender, para se adaptar. Então, isso é foda, né? Agora, se tem documentado, você já aprende ali rapidão. Mais prático. Estamos aprendendo ainda, né? Manutenção. Você tem um projeto, um software documentado, a manutenção é bem mais simples.
Ah, eu preciso alterar um código de alguma coisa. Beleza, mas onde está? Ah, tem uma documentação explicando como faz, ou tipo, passo a passo. Então, a documentação é bem mais prática. Reduz código duplicado, ainda mais quando a gente está falando de CSS. Quando tem algo documentado, a gente reduz isso, né? A gente tem um caso, a gente trabalha, né? Que por não ter nada documentado do CSS, surge um módulo novo para fazer. Você não vai olhar lá, tipo, onde tem um código parecido. Não vai procurar. Você vai sair codando. Então, quando você tem documentação, você reduz o código duplicado. E padronização. Todo mundo está falando a mesma língua, tipo, é transparente isso. Você pega um código de um amigo seu, está documentado, você vai entender. Tipo, teve casos também, na empresa que eu trabalhei, eram 4 desenvolvedores, e cada um desenvolvia de um jeito. Ah, o cara faltou. Aí você tem que pegar e mexer no código dele. É um terror, sabe? Até você entender o que o cara está escrevendo, então você vai levar um tempo ali que é custo da empresa. Você está levando um tempo. Então, talvez, tipo, quando você documenta, você acaba economizando tempo mais para frente. Né? Uma analogia que eu criei aqui usando drogas. Imagina sua linguagem favorita. Linguagem favorita. Agora imagina ela com uma documentação mega zoada. Documentação péssima. Provavelmente você não estaria programando nela, nem seria a sua favorita. Acho que quando a gente vai pegar um projeto novo, a gente vai escolher a linguagem dela. A linguagem que a gente vai utilizar nesse projeto. O que conta, eu pelo menos, o que conta é se ela é bem documentada, como que a comunidade trabalha em cima dela. Então, a documentação é uma parada importante. Então, essa foi o objetivo de mostrar para vocês que é importante conseguir. Todo mundo sabe. Então, partiu documentar um CSS. Eu levantei assim, alguns requisitos que eu acho que deve existir quando você for documentar um CSS. Tá, quando você vai documentar um CSS. Ou qualquer outro tipo de documentação de código ou de API. Primeiro, ela tem que ser de fácil acesso. Quando eu digo fácil acesso, não é só para você a documentação. Ela tem que ser para todo mundo. Todo mundo que está envolvido no projeto tem que saber o que está acontecendo no seu código. Então, sei lá, o gerente, o designer. Mas tratando de CSS, eu acho que o designer tem que saber onde está essa documentação de CSS. Ela tem que ser bem estruturada e padronizada. Tem que ser fácil de entender. Isso mínimo. E exemplos de uso. Então, quando você for documentar seu CSS, tem que ter exemplos de uso. Por exemplo, quando você pega um CSS lá, que eu quero falar mais para frente, e a única documentação que você encontra são botões. Da hora, né? Tipo, me ajudou pra caralho. E como é que eu utilizo isso? Não tá ficando nada. Guias de boas práticas. Acho que existem N guias de boas práticas de CSS. Acho que você tem que pegar alguns que já existem, ou o seu guia de boas práticas da sua empresa, para justamente trazer aquele padronização, todo mundo fala a mesma linguagem, todo mundo se entender, e tem que ser constantemente atualizada. Eu acho que esse é o maior problema da documentação, acho que a dificuldade é manter ela atualizada. Fazer a primeira vez é fácil, beleza, mas acho que manter ela é um problema. E referências, ter referência de onde você tirou aquilo, palavras, por exemplo, palavras que você usa só na empresa, assim, meio gírias, então tem referência sobre o que está acontecendo no seu código. Tem que ser bonito. Acho que é básico. E tem duas maneiras de documentar. Aquela que é single player, né, que quando você documenta para você mesmo. Por exemplo, isso aqui. Por exemplo. Acho esse tipo de documentação que é single player, né? Tipo, você está documentando para você. O que eu fiz meu CSS, documentei assim, entreguei o código para você. O que isso vai te ajudar a dar manutenção no código? Não, assim, o código, esse exemplo é um exemplo pequeno, né? Mas você imagina aquela linguiçona de CSS, beleza, não ajudou em porra nenhuma. Outro exemplo que eu peguei de um site aleatório na net aí, o cara escreveu aqui, beleza, né? Sublevel, não sei do que, mas isso também não ajuda. Você precisa alterar uma cor. Você vai ler esse comentário do cara, não, você vai lá, vai alterar a cor e, beleza, dono na tarefa. Eu nem me alterei aqui no código, eu também tenho. Aí outro exemplo que eu peguei, que é do Micro Clear Fix, do Nicholas. Esse tipo de documentação, ela ajuda, eu acho que ela é válida. Só que é pro desenvolvedor. Eu acredito que documentação de CSS, ela tem que documentar o resultado final. Ela tem que documentar
o botão pronto, os títulos prontos. E também o designer tem que ter acesso. Não é só para você. Mas quando você for testar, isso não vai te ajudar a testar o seu CSS. Então você tem que embolar uma maneira de documentar o seu CSS, deixar ele acessível para todo mundo e fácil de testar. Como que a gente pode fazer isso? A gente deve para todos, né? Sua documentação servindo para todo mundo envolvido no projeto. Quem conhece Style Guide? Você já falou bastante, né, do Style Guide, do Snacks, né? O Style Guide é uma maneira bem legal de você documentar o seu CSS, deixar ele disponível para todo mundo. E, o designer vai adorar isso quando ele ver o resultado, né? Uma definição de Style Guide. Style Guide é um documento disponível online na intranet da sua empresa, listando todos os documentos, todos os módulos, seções, botões, tipografias, grids da sua aplicação e exemplos de boas práticas, e organizados tudo num lugar só. Então, isso é um Style Guide. Alguém conhece aqui o exemplo de Style Guide? Assim, não? O Stripe é um exemplo de Style Guide. Mais famoso. Por exemplo, está tudo ali. Tem uma seção botões, tem uma seção de títulos, está tudo bem organizadinho. E aqui tem uns exemplos de Style Guide. Eita, caralho. Eu coloquei aqui uns exemplos de Style Guides. Por exemplo, da Local Web. Local Web tem um exemplo de Style Guide bem bacana. Eu achei bastante. Você tem no Local Web, né? É verdade. Cadê? Eu quero mostrar os exemplos. Por exemplo de componentes. Por exemplo, aqui tem uma seção só de alertas. Bom, vamos ver aqui. Tipo, tem uma seção só de headers. Então, bom, agora foi uma seção de alertas. Não é um jeito legal de você documentar seu CSS? Acho que quando você documenta assim, além de ficar fácil para você testar, o designer ele vai conseguir testar o seu CSS, porque acho que a melhor maneira de testar o CSS documentar o CSS documentando o resultado final dele. No código pode até ajudar o desenvolvedor ali, aquele seu seletor mirabolante de 10 linhas, beleza, vai ajudar você a documentar ali no código, mas acho que assim é bem melhor. Outro exemplo de documentação é da Mozilla. Tem, por exemplo, aqui todos os botões, dá pra ver? De todos os botões utilizados na aplicação. Exemplo de todos os forms. Exemplo de todos os forms da aplicação. Tem aqui também o Style Guide do GitHub. Por exemplo, aqui tem os bots. Aqui, por exemplo, na forma do GitHub, ele está listando todos os guias de boas práticas para você desenvolver no CSS. Isso é bem legal também. Então, todo mundo que entrar na empresa e... tá aí, tá me ajudando. A pessoa que já falou que trabalhou com o Style Guide, como é que foi? Trabalhar com o Style Guide? É a solução. Eu acho que isso é importante. Sim. Tá sendo. Uma dúvida. Quando vocês criaram o Style Guide da Local Web, eles pegaram o que já tinha pronto, organizado, ou começaram um projeto do zero? Porque, assim, uma coisa que eu acho assim, que o Style Guide ele só se aplica quando você vai startar um projeto. Porque
você já tem um projeto pronto, imagina um portal que não tem um style guide. Meu, se você for criar um style guide daquilo, é basicamente começar um projeto novo. Eu acho que o style guide se aplica em projetos novos. Você começar um projeto, começa com o style guide. Eu, particularmente, quando vou começar um projeto, tipo, começar a ver o front, eu começo pelo style guide. Aí depois, como se fosse Lego, eu pego os títulos e vou encaixando. Então, eu costumo começar pelo style guide. Aqui teve um style guide, acho que foi o meu primeiro style guide que eu montei, porcamente, mas é da ótica de início, quando eu trabalhava numa agência lá em Campinas. Mas, assim, você não precisa... Eu vou mostrar aqui uns geradores de style guide, mas você consegue, desenvolver o style guide à mão, sozinho. E é legal, assim, que você precisa da ajuda do designer para bolar esse style guide. É bem legal. Você senta lá do designer, ele terminou o PSD ali. Senta lá do designer, vamos organizar um PSD só de títulos? Porque a minha experiência, o designer vai lá, cria o layout, tudo bonitão. Aí chega para mim, o que eu faço? Eu organizo um PSD só de título, acho que não é papel do front. Deveria ser papel do designer, aí em conjunto. Então chega para mim, eu vou lá, pego o PSD, organizo uma seção de títulos, de botões, só depois eu começo a encodar. Mas eu acho que deveria ser uma tarefa em conjunto entre você e o designer. Imagina. O legal de criar um style guide é também ter o exemplo de código ali na sua cara, né? Você quer pegar, vai criar um componente novo, é muito mais fácil para você procurar se ele já existe ou não. Sim, tudo num lugar só. É bem mais legal. Acho que o GitHub teve um link que eu acessei que ele também mostra isso. Agora eu não lembro onde. A nova brincadeira, a nova meta da empresa tem um style guide poderoso, uma folha de estilos poderosa, onde o time vai escrever no CSS. A gente quer aproveitar a produtividade do cara usa, e aí os estilos CSS são para coisas novas, informação, ele chegou nisso porque o título agora não pode ter, sei lá, 2 erros, tem que ser 1.9, 2.5. Então, vai ser nessa hora que a gente vai acessar. Então, a gente está trabalhando com o style guide bem conectado nele para chegar nesse nível. Nunca mais abrir a nossa folha de estilos, abrir só para funcionalidade nova. Por isso, direto no código vai ter os paneis, a gente não é importante e o CSS. Sim, legal. Bacana. Bom, tá abrindo aqui. Oi? Legal. A gente tem o base, a gente tem o main, CSS, né? A gente tem vários padrões, que as coisas do layout tem um page, cada página tem seu destino. E aí quem está essa particularidade? Também escura. Bom, aqui uns exemplos. Então ficou claro assim o que é o style guide? Mandei. Código style guide. Entendi. Isso aqui. Só as pós-práticas. Sim, mas é legal que os dois sejam também juntos, né? Sim. Sim. E como fazer um style guide? Existem alguns geradores de style guide que vai facilitar muito a sua vida. Então, se você está assim, tipo, não tenho tempo, eu não sei explicar o que eu estou fazendo no CSS, eu não curto, só tenho preguiça, mas tem geradores de style guide que
vai facilitar muito a sua vida. Tem esse KSS, que ele é escrito, ele é uma gen. Então, as duas ferramentas que eu vou mostrar para gerar Style Guide são em Ruby. Então, você tem que ter tipo, um mínimo ali de conhecimento em Ruby. Mas eu não manjo de Ruby, mas sei lá, eu me viro lá para gerar o negócio. Funciona. E tem esse cara, alguém conhece? Opa, alguém foi conhecer aqui? Já usou? E curtiu? Curti, cara, mas Sim, esse que eu ia falar, tipo, que o problema do KSS, que você já tem todos os problemas de tempo, preguiça e tudo. E o KSS, ele é mais chato de trabalhar, sabe? Mais burocrático, assim. Se usar alguma ferramenta local web, foi na mão. mas aí também garante a própria da documentação dele, que garante em si, vai ter realmente tudo quase sempre Atualizado. Você não vai ter essa dissonância que tem Legal. Eu conheci ele, só que eu usei muito pouco. E o legal dele é que ele tem duas coisas. Ele tem uma metodologia de documentação, então, e como você escreveu os seus comentários, que no final das contas não ajuda tanto, né? Tipo, estou adicionando um over, estou adicionando... Está ajudando. E ele é um gerador de style guide. Ele também tem suporte a pré-processadores, então você vai escrever a sua documentação ali no seu SAS, no seu style. O GitHub usa ele para gerar o style guide. Então ele é bem legal, sabe? Se você escreve em Ruby, você define as suas sessões, seus templates. Eu usei muito pouco. Por exemplo, tipo, quando eu cheguei nele, opa. tem lá Oi? tem versões do KSS para o seu brand. Ah, sim. Sim, legal. Aí tem esse cara. Quem quiser usar, quem curtiu o Ruby. Então, acho que... Só que o KSS tem que ter conhecimento de Ruby um pouco mais aprofundado para ser mexendo. Então, acho que isso atrapalha você documentar seu CSS. E tem outra carinha, que é que a gente está usando lá no IG, que é o Hologram. Ele usa Markdown. Então, você escreve no comentário do seu SAS, você escreve ali o Markdown, ele já vai gerar a documentação. Ele tem suporte a pré-processadores. Ele é bonito, ele é simples de usar. Aí eu vou mostrar o exemplo dele aqui. Esse aqui é o Hologram. Esse aqui é um template, o resultado final de uma documentação. Aqui é um exemplo. Então você pega ali seu SAS. Aí no topo, você coloca o título, que é a seção. Você coloca um nome que é identificador para ele, é tipo um ID, e a categoria. Então você tem tipo uma seção botões, seu SAS de títulos, de grids. Então você vai categorizando. Você coloca aqui exemplos de HTML e seus comentários. O legal do Hologram é que você não necessita, né, colocar um comentário explicando. Só de você colocar o exemplo de HTML, meu, já é alguma coisa. Então, ele é bem simples de mexer. Eu curto muito ele. Aqui é um exemplo. E aqui é um exemplo do próprio Hologram. Já um style guide gerado. Então, aqui tem a seção botões. Ele é bem simples. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Eu vou acender a luz. Tá vendo? Acender a luz que eu vou abrir o vídeo. Aí. Esse é o problema, velho. Hã? Não, é o put. Alguém... Alguém sabe? É uma... Cara... Então, quanto mais não funciona no put. Deixa eu ver.
Onde, meu Deus? Aê! Boa, da hora agora, hein? Bom, aqui eu... Aqui, por exemplo, é a seção de botões. Aí, agora ficou muito bom, da hora. Então aqui tem minhas seções de botões. Aqui tem um SAS. É bem simples. Então aqui no topo, você escreve a seção do seu elemento, o ID para ele e a categoria que ele pertence. Então se você repetir essa categoria, sei lá, botões, tipografia, grid, pertence à base do CSS, no meio do CSS. Então você coloca essa categoria. Que ele já vai gerar aqui para você, né? A base do CSS, background, buttons. Aí você roda um holograma. Você usa um holograma com a sua de configuração para ele. E, bom, aqui ele já está gerado, mas ele já gera a sua documentação. E tem como você integrar ele com o Loop ou com o Branch. A gente integrou o holograma com o Loop. Então a gente deixa ali, a gente integrou com o SAS, com o PES, com um monte de coisa. Então você está fazendo seu CSS, alterou, ele já gera a documentação. Ficou bem legal. Ai, cara. Deu para entender de boa como funciona o holograma? Ainda ele tá chegando lá. Hã? Bom, eu vou mandar assim também. Aí dá pra ver? Aí já é. Vantagens de criar o Style Guide. Essa acho que é a melhor parte. Bom, primeiro, você previne conflitos de estilo. Se você tem uma página que tem todos os elementos, você já percebe na hora onde está conflitando. Então, ali no Style Guide, você já consegue prevenir e tratar esses problemas. Você reduz código duplicado. Quem usa o Smax, que o nosso amigo Rafael fala bastante do Smax, ele recomenda você usar o Style Guide, recomenda? Smax. Então, você começa, você adota uma metodologia. Você começa pelo Style Guide. Aqui são todos os títulos possíveis do meu site, da minha aplicação, são todos os possíveis botões. Isso vai reduzir muito o seu código duplicado, se você começar pelo Style Guide. E prototipagem. Imagina só o profissional de UX da sua empresa, de um e-commerce, por exemplo, ele precisa testar um novo meio de você fazer um checkout. Se você tem um Style Guide, levando em conta que todo o Excel, o design, entende um pouco de HTML, acho que isso é fundamental, ele consegue testar um checkout, criar um checkout ele mesmo, sem precisar da sua ajuda, pedir para você usando o seu Style Guide, ou pelo menos fazer testes. Ele faz um protótipo de alta fidelidade navegável. Você tem um Style Guide. Isso eu acho que é o mais bacana. E eu queria terminar essa palestra, o talk, com uma frase do Paul Clean, Never equals never. Tipo, se você deixar para depois para documentar, você nunca vai documentar. Né? Então já coloca no seu cronograma, igual eu falei. Você demora um dia a mais para documentar? Não, você demora 2 dias para fazer o componente. Então acho que isso é um problema que você tem que tentar acertar com o seu gerente, com o seu coordenador, e ir trabalhando em cima para ele entrar no seu fluxo de trabalho. Eu ainda assim, eu estou me esforçando para a documentação entrar no fluxo, ou pelo menos a documentação do CSS. É aquela coisa que você tem que, né, surge um projeto novo, tira um tempinho e vai documentando. Até a hora que, entra no fluxo, está normal. Você viu que você não levou tanto tempo para documentar. É isso aí, gente. Acho que acabou. Valeu, se quiser me adicionar, trocar uma ideia, tá aí. É isso aí. Alguma dúvida? Pergunta? Alguém vai usar? Bom, é isso aí. Valeu, galera. Gente,
Chegou um recado só, alguém para o carro no estacionamento? Não? Não. Foi do prédio, né? Não. Tá, então vamos lá. Então, Obrigado. Vou por aqui fácil. Valeu, Fê. acho melhor. Não, vou cair. Eu vou arrastar o leitor para te pegar. Vou ficar mais de pé, você tá de vez em quando pra live coach. Cadê esse lado? Deixa eu virar o. Pra abrir mais pra galera. Bem melhor. Gente, Matheus vai falar de NSS. Olha só, nunca gostei tanto do highlight do teclado. Pegou. Boa noite, galera. Bom, sou o Matheus, eu trabalho na Burn Granite. Não sei se vocês conhecem tão fácil por nome, talvez vocês tenham visto isso, às vezes enche o saco no YouTube de vocês quando vocês estão ouvindo música. E no Facebook também, desculpa por isso, mas eu só sou front-end. A gente é um app, agora a gente está se adaptando a celulares também, de gestão de equipes. Uma coisa interessante para quando vocês precisam que a equipe seja mais rápida, que tenha um cara mensurando melhor o que cada um de vocês está fazendo de uma forma mais inteligente. É um app bem completo e tem uma versão free para 5 usuários, tem as versões Pros, onde a gente tem integração com a nossa API para poder fazer N coisas legais. E vocês podem testar a versão free entrando no site, que é esse aqui mesmo, burner.it. O legal é que a gente é um app brasileiro, a gente nasceu no Brasil, a gente está aqui e agora a gente está começando a levar a aplicação para fora e expandindo o nosso mercado. E também a gente está contratando alguns caras na área de back e Android, se vocês quiserem depois falar comigo aqui, só dá um toque. Bom, vamos começar. É um assunto interessante, porque eu vejo muita gente usando diversos tipos de resets, como o próprio reset. Tem muitos amigos meus que falam daquele reset do cara do Yahoo, que todo mundo usa e ama. Muito amigo meu fala que não, reset é coisa dos outros, tem que usar normalize. E o melhor reset, na verdade, é o que você escolhe, porque não existe melhor. Particularidades de projetos de desenvolvedores. E também algumas propriedades malas sem alça dos browsers. Por isso que a gente usa essa questão de resetar as coisas. Particularidades de projetos, né? A gente não está mais na metade dos anos 90, onde a gente não sabia nem que ia vir direito uma folha de estilos tão complexa como a gente tem no CSS hoje. A gente trabalhava só com as nossas tags de HTML, se divertindo com elas e não tinha muitas grandes coisas. Aí começou a vir a tal daquele termo fantástico que hoje eu odeio falar, mas que é o Web 2.0, quem conhece por isso. Que aí veio um monte de coisa legal e todo mundo quis também inovar, fazer umas coisas mais legais ainda e obrigou a gente a se livrar de algumas coisas que os browsers já vêm definindo. Por exemplo, o body de vocês tem como definida a margem de 8 pixels. Então, toda vez que vocês forem fazer alguma
uma faixa branca de 8 pixels, atormentando a tua vida ali, que se tu não usar um reset, hoje todo mundo já tem noção disso, mas eu já vi desenvolvedores mais novos, eu quando era mais novo, ficava me perguntando que diabos que era aquilo, se eu precisava fazer uma feitiçaria e bruxaria para poder tirar aquilo dali. Esse position static, os elementos têm como default, o celular para de vibrar, ele tem como default esse static nos positions. Mais pra frente eu vou mostrar o que isso acarreta e qual que é o big deal dessa história. Aí, isso daqui é uma coisa bem legal, cara. O H1, ele tem como font size, isso aqui eu estou pegando o padrão do WebKit, tá? No Moz é bem parecido mesmo, muito parecido. E tem algumas possíveis poucas diferenças entre outros caras aí de documentação antiga. Aí se tu pega um H1 e coloca no teu documento HTML sem nenhum reset de font size dele, ele vai ter 2M. Agora, se esse H1 estiver dentro de um article, uma site, um table, section, você vai ter um 1.5. Olha que incrível. Então, às vezes, você pode não entender por que o seu H1 está tendo uma coisa louca, mas é porque você não pegou e falou para ele, olha, cara, agora você é isso e eu que mando. Tá. Isso daqui, vai ter link da apresentação, não se preocupe com esses links imensos aqui. Pela primeira vez eu vi que o IE facilitou para algum lado, o link deles é pequeno, da documentação do CSS deles. E eu coloquei aqui meio preparado, esse daqui é o do WebKit, que eu tenho o link ali também, onde ele mostra todas as propriedades padrões das tags de HTML, onde vocês podem consultar caso estudo, por curiosidade, ou N motivos, ou para um dia, se vocês forem fazer uma apresentação sobre recessos, propriedades padrões também. Tem esse cara aqui. O que eu mais vejo sendo resetado aí são esses principais carinhos por causa das margens que eles criam. Principalmente aquele OL, que é a lista ordenada, ela tem um padding de 20, margem de 20 pixels. A UL tem pad interno, as LIs tem list style, que aquilo é maravilhoso de ver você fazendo aquela lista no seu site super moderno para funcionar só IE10 para cima. Aí tem umas bolinhas do lado, maravilhoso. O seu designer deve ficar muito feliz. O A com as chatices do Visited, Active e essas coisas que Felipe, cuidado lá na galera. E o body, hoje em dia, é muito mais usado o reset body para definir font size, que agora a galera está falando. Não, as font size tem que ser relativos, vamos usar M, vamos usar rain, vamos usar porcentagem, e muita gente está colocando, definindo font size já 100% por causa de algumas coisas de compatibilidade mais antigas, ou definindo 16 pixels para falar 16 pixels, às vezes 18 pixels, particularidade de projetos. Né? Bom, esse cara, eu poderia dizer que esse cara, ele me traumatizou tanto quando eu estava aprendendo a desenvolver, que hoje na minha base de estilo dos meus projetos pessoais, eu coloco aquele seletor all, aquele asterisco, posição relativa. Isso mudou a minha vida. O grande problema desse cara são as leituras dessas propriedades bem legais. Quando você fala que ele é estético, você está falando para o cara assim, você vai seguir o fluxo do projeto. Então, se você colocar uma div aqui, essa veio depois, o seu index dela é maior, você não vai conseguir mexer em mim, porque eu sou estático e eu sou organizado pelo fluxo do projeto, eu sou um cara chato. Então, aquele problema com os índices, que você não faz aquele negócio funcionar, e às vezes você tem que fazer um position absolute, e aí depois pegar e colocar o cara de baixo com um top maior, para aquele hack que dá vontade de morrer quando você vê com aquela programação orientada à cebola. Quem não sabe a piada que dá vontade de chorar, tá? Você acaba colocando position relativo, que daí ele é relativo a alguma coisa, e ele consegue ler esses caras bacanas, para poder trabalhar com parte de Z-index, e principalmente em projetos onde tem muitos elementos, você tem que trabalhar com o Z-index de alguns caras que são colocados não na ordem do fluxo do projeto. E isso aqui é bem importante, cara. Absolute dentro de static, ele sai perdido. Então imagina que você tem uma div bem no meio, de 100%, e ela tem um position static. E aí você coloca um header ali dentro, e aí você vai falando desse header. Não, mas ele é absoluto, ele não pode ser relativo a nada aqui dentro. Ele é absoluto, vai ser absoluto. Se você colocou absoluto, ele não ganha as hierarquias das dimensões da div dela como static. O que acontece quando ela é relativa? Foi
esses dois principais fatores que me fizeram falar, não, cara, agora eu vou usar position relative. Vai ser a minha nova forma de se viver nos meus projetos pessoais. Em projetos de aplicação, como na Real Brand, eu não posso chegar nos caras lá e falar, olha, galera, agora a gente vai ser um position relative para sempre, porque se vocês verem o tamanho do nosso application CSS em produção, dá vontade de chorar de tão grande que é. Sim, e a gente está reduzindo para deixar ele perfeito e limpo. É um tema legal. Eu comecei falando sobre problemas de CSS hard-coded, mas eu inverti isso falando not CSS hard-coded. Por isso de usar os bases na sua vida. Sim, eu uso Wikipedia e essa aqui foi a melhor definição de escalabilidade que eu achei até agora, que eu conheço já há algum tempo essa definição, eu sempre a uso e eu agradeço por ninguém ter mudado isso no Wikipedia há algum tempo já. Que ela é a facilidade com que um sistema distribuído pode ser expandido, usando todos os seus recursos para acomodar as demandas, sejam altas ou baixas. Aquele negócio que eu falei agora sobre fazer uma base de estilos forte, uma documentação forte, para você não usar mais sua base de estilos. Você ter ela muito boa, muito bem preparada para o seu projeto. E quando você tem um código onde você vai fazer aquele negócio hard-coded louco, você nunca vai ter isso. O primeiro fato dessa parte de escalabilidade, eu preparei ele aqui assim, isso. Você tem o seu projeto onde você vai ter um navigation e um aside com uma lista. Só isso, tá? Vamos colocar só esses dois caras. E aí, qual que é o problema de escalabilidade nisso? Olha só quantas vezes eu estou tendo que falar para esses caras que eles vão ter aqui, por exemplo, na linha 2 e 3, o padding vai ser 0 e o margin vai ser 0. Aqui embaixo, na linha 19 do aside, também é a mesma coisa. E list style none. E, cara, eu fiz 34 linhas de uma coisa que, se eu tivesse uma base de reset inteligente, eu poderia ter feito em 10. E acabou o problema. Eu teria falado para o cara as coisas que ele precisa pegar para o novo estilo e falar, pronto, agora faça isso baseado no meu list style none, no meu padding 0 e no meu margin 0 que eu fiz. Você ser assim no meu reset. Isso é um exemplo de como a gente usa na Revit de base, né? A gente tem um base, a gente tem um layouts, onde a gente pega todos os estilos principais, como o header, footer, side, e as principais partes que a gente tem do layout mesmo do negócio. Para quem conhece o Smax, o layout é bem o layout que a gente usa bem para o Smax. E o Page CSS, né? O Page SaaS, né? O Page CSS, para particularidades de algumas páginas que a gente tem. É uma aplicação muito grande, a gente tem muitas particularidades lá dentro, e a gente está trabalhando para poder fazer isso ser menor, só que ainda tem. E a principal frase, uma das principais frases faladas lá dentro, além das pessimistas, o seu código tem que trabalhar para você. Por exemplo, você tem que ter containers inteligentes. Você tem que ter definido, meu projeto tem particularidades, né? Eu preciso de um wrapper de vez em quando, porque eu preciso de um background full, eu preciso de um wrapper porque o meu feed, o meu layout principal vai ter, sei lá, 960, 940 pixels. E eu vou ter uns boxes internos, então eu vou poder fazer esses caras serem inteligentes para mim. E reaproveitamento de pads e de textos é importante. Há um tempo atrás, quando eu ainda trabalhava numa produtora digital chamada Alice Wonders, a gente tinha uma demanda de projetos que a gente precisava com que as coisas fossem rápidas. Realmente rápidas, vocês não fazem ideia. E a gente pegava e definia os guias de estilos. Nosso designer passava, que nem o Guilherme falou, uma coisa que era interessante quando o designer poderia passar, um arquivo PSD com os estilos dos textos, dos títulos, tudo definido. Então, o nosso visual designer ele organizava o H1, 2, 3, 4, até o máximo 7, se fosse um negócio extremamente muito complexo. E os textos, a gente definia isso uma vez, uma única, linda vez. E aquilo ia ser a religião de textos. E aí, quando o cara falava assim, pô, aquilo ficou legal esse line height, daí a gente tinha o poder dos programadores bons, dos nossos poderes lá, era falar assim, então você volta para o seu computador, senta lá e pensa numa forma de preparar esse guia de estilo melhor. Porque se aqui precisar de um line height melhor, eu vou te dar abertura para você, porque o meu line height aqui também vai ter que ser maior ou menor.
E trabalhar junto com os nossos, com os designers foi uma coisa muito legal para a gente, para poder definir códigos rápidos de ser produzidos. Quando você trabalha num produto, a coisa é um pouco mais focada na extrema qualidade e cuidado com o código. Quando você trabalha com serviços, o negócio é voltado em fazer aquilo rápido, de um jeito que não quebre, e de um jeito que não nos traga problemas. Deixa eu só mostrar aqui esse negócio do wrap, que eu comentei de wrapper, wrap, ficar fácil para você, seria mais ou menos isso daqui. Eu vou ter meu site vai ter partes que o meu background vai pegar 100% da minha tela, e eu preciso organizar eles dentro de um wrapper por vários motivos. Eu vou ter vários backgrounds com 100%. Eu vou ter um wrapper padrão de 960, já coloca ele aqui, e essas duas classes você vai utilizar no seu projeto inteiro, de uma forma infinita, como você quiser. Definições de Hs, de uma forma particular do projeto, os headers dentro de article, os pages dentro de article, e assim vai. Só um exemplo fácil de ver. Aqui tem uma coisa legal, é uma coisa que eu vou falar um pouco mais devagar, que é particular, bem particular, sobre esse poder de você ter um CSS forte no seu projeto. A primeira coisa bem bonita é esse box sizing com esse valor de border box. Acredito que, nessa altura do campeonato, quase todos vocês já devem saber para que essa maravilha serve. O seu content box ele não vai contabilizar padding e border no valor total do height do seu elemento. Ele vai fazer com que você tenha um height de 100 pixels. Se você tiver um padding, os dois paddings laterais, direita e esquerda, de 10 pixels, o seu elemento, no final das contas, vai ter 120. Enquanto o border box ele faz com que o padding entre para dentro. Então, você tem um elemento de 100 pixels e você fala assim, beleza, meu padding é de 10. Então, ele vai jogar esse padding lá para dentro. E aí, a parte interessante do projeto é quando você não tem isso, e aí você tem um cara com um width de 100% da sua tela, uma tela de celular, e aí cria aquele scroll lateral que ninguém sabe de onde que aquilo veio. Se aquilo foi nível bruxaria, ou se você colocou um texto grande, ou se simplesmente você só não sabia que se você colocasse esse cara para funcionar no seu código, você nunca teria problema com o padding. Até antes de eu conhecer o Border Box, a coisa que eu menos usava na área de desenvolvimento eram paddings. Eu ridiculamente odiava usar paddings, porque eles me traziam problemas imensos. Isso lá com meus 18, 19 anos, fazendo minhas primeiras coisas, quando eu recém descobri aquelas maravilhosas media queries, isso daqui era um problema, porque eu fazia meu media query, eu mostrava para minha mãe, ela achava o máximo, e ainda tinha uma rolagem lateral para poder me atrapalhar toda vez que eu precisasse fazer rodar naquele meu celular, e não era um grande celular na época. Era os primeiros celulares que conseguiam ter acesso à internet. E o bom desse border box, os dois bons desse border box, o box sizing com o valor border box sizing no geral, ele é CSS3, ele é da documentação do CSS3, mas ele funciona no IE8 em diante, no Chrome 29 em diante, no Mozilla, não lembro agora, mas são versões bem atuais. Pode falar. É? 6? Quando eu li sobre a documentação do Border Box, eu li naquele Can I Use. Lá ele falava apenas sobre o IE8. Eu nunca testei no IE6 e nunca vi essa informação. Eles começaram no 6, aí vieram no 2, abandonaram, depois voltaram. O IE6, na época que eu comecei, a gente desenvolvia o IE6. Então, o IE6 ele era o único que funcionava. Você não precisava fazer a conta 100 menos 20 vezes, não sei o que, era uma loucura. Sim. O único problema do Border Box hoje é que o IE8 você utiliza um ambiente ou um
Sim, ele adiciona de novo. Eu já tive esse problema com ele, é meio chato de tratar. Não é um grande problema, a partir da hora que você sabe o problema, você consegue sanar. O problema é quando você nunca viu esse problema, e aí você está em ele a primeira vez lá e não sabe como resolver. Infelizmente, hoje em dia, a Revent, ela tem um pensamento bem para frente. Então, o nosso browser suporte é IE10 para cima. E isso é fantástico, porque... Não entendi, desculpa. Quando vocês tomaram a decisão, a gente olhou nas métricas e no plano do produto. Qual que era o plano do produto? Esse é um produto moderno, brasileiro, e também fazer com que o nosso produto trouxesse coisas para os nossos usuários. Então, se você tentar entrar em um browser abaixo do IE10, se você tentar entrar em um IE9, ou de algumas versões até de browsers como Chrome e Mozilla, a gente já barra o acesso e fala assim, desculpa, de uma forma bem mais educada do que eu sou capaz de produzir em qualquer momento da minha vida, né? Desculpa, mas seu browser é velho, troca, por favor. Aí o cara é obrigado a poder baixar para continuar usando a aplicação. Isso tem trazido muitos benefícios para toda a equipe, porque a gente tem usado todos os poderes do CSS Animations. Então, para mim, que antes tinha que usar o TwinMax, quem conhece da época do Flash, tive que usar o TwinMax JS para poder fazer umas coisas legais para todos os browsers. Cara, na hora que eu cheguei lá, eu peguei e falei assim, eu estou fazendo isso daqui, mas qual é o nosso browser suporte? Porque eu não sei se o IE8 vê isso daqui, gente. Não sei. IE8? Não. IE10. Aí foi a hora que eu falei assim, cara, valeu a pena. O emprego valeu a pena. IE10 foi o auge da vida profissional. Eu consegui, eu espero que todos consigam chegar lá. Eu rezo por todos. Oi? Oi, eu sou o Matheus, eu uso o IE9. Bom, isso aqui é um exemplo bacana, visual, de como que a coisa toda vai funcionar quando você fizer. Esse aqui é o nosso quadradinho de exemplo. E só tudo que eu falei agora, né, simplificado de uma forma mais visual. Digamos que o nosso eixo já foi definido em algum lugar mágico. E aí a gente tem um height de 100 pixels e a gente define o pad que eu falei, de 10. Então, o nosso cara vai ter 120, enquanto que aqui, usando o border box, ele vai ficar com os maravilhosos 100 pixels que vai funcionar em qualquer lugar nos próximos modernos. E no seu celular não vai ter aquele problema de um hit de 100% para o seu projeto legal. Isso daqui, quando eu descobri, mudou minha vida, principalmente para quem trabalha com serviços e às vezes o cliente é chato. E aí ele está no celular dele, naquele iPhone dele, e aí ele clica no hambúrguer do menu do mobile e aí faz um highlight azul no fundo, como se tivesse selecionado no mouse no seu computador. Esse carinha aqui, se você colocar ele remove esse highlight para quando você estiver no seu celular. Isso tem ajudado muito mesmo, para alguns clientes que têm uma particularidade visual muito grande. Você passa esses caras, você não vai precisar se preocupar com isso de uma forma muito de grande importância nos projetos web e desktop, porque isso não tem nenhuma grande influência no seu desktop, né? Isso é para aquela única aplicação quando você clica num link âncora, quando você clica em qualquer lugar que vai ter essa ação âncora, joga aquele highlight no fundo. E ficou errado ali, né? O prefixo do MS, né? Depois eu corrijo para colocar mais certinho. Eu tive a oportunidade de testar em todos os browsers mobile, Windows, browser do Windows, o Internet Explorer que eles usam lá. Internet Explorer que eles usam no Windows Mobile mesmo. Quando começou o Android, Obrigado. É tipo o Sublime, que ajuda demais. Dá esse problema. Você entra no seu... Quando o Android começou, não tinha o Chrome, né? Era o Android Browser. Então, eu lembro quando eu só entrei para testar, ele funciona em todos os caras mobile, no Firefox, quem gosta de usar o Firefox, no Windows Mobile, no Safari, no Chrome. E eu só testei em celulares mais modernos, né? O Android mais antigo que eu testei foi o 2.3, na versão Samsung. Ele
funciona sem problemas. Se alguém quiser um dia chegar e falar, olha, Matheus, essa merda não funciona no meu celular, você mentiu pra mim, esse palhaço. Aí você dá um toque, que até é bom, é uma coisa de estudo que eu quero poder continuar, para poder ficar melhorando a navegação no mobile. Se quiser dar um toque, compartilhar comigo, falar, eu achei a solução, eu vou achar nota 10 da parte de vocês. Nossa, máquina de café é boa, rola uma visita e um café. Serve? Beleza. Isso daqui foi outra coisa que mudou um pouco minha forma de escrever código também. Você coloca uma imagem e passa uma propriedade de 100% para ela, e ela é obrigada a se adaptar ao pai dela. Alguém faz isso aqui além de mim? Opa. Legal. Isso aqui tem... Oi? Beleza. Isso daqui tem mudado bastante a minha vida, porque você tem um celular. Por exemplo, o meu celular ele tem 400 e poucos pixels, aqui assim, de largura. Aí, com o Moto X mais novo, tem um pouquinho mais. Se você pegar um iPhone, ele tem 320. Se você for para os iPhone 6 agora, eles também são maiores, são 380 alguma coisa. E aí você pega e fala para os caras, pô, eu vou colocar essa imagem aqui, a imagem tem, sei lá, 300 pixels. Só que os 300 pixels no celular não vai se comportar da mesma forma. Vai ter uma borda para cá, ou você vai ter uma borda maior, ou você vai ficar extremamente justos a tela, por causa dessas diferenças de resoluções. Isso daqui eu faço uma imagem ser obrigada a se adaptar ao tamanho do meu parent. E eu faço o meu parent ser relativo. Então, toda hora que eu tiver um celular diferente, se o cara pegar o celular e virar ele, fazer isso daqui, testar no celular do vizinho dele, vai toda hora trabalhar de uma forma relativa e inteligente. Para quem trabalha em aplicação, às vezes isso é um produto que acarreta que você tem que usar uma imagem que às vezes não vai ser tão útil para aquela resolução. A gente usa muito o overcommit antes de jogar as coisas no Git lá na Run, onde se ele pega uma imagem que não foi passada pelo img optimum, ele já acusa e fala, não, você não vai conectar, você vai fazer essa imagem ser decente primeiro. E a gente não tem essa mania de usar esse cara aqui na aplicação em si. A gente tem que começar a usar agora os projetos mobile. Então, a gente, dentro da Media Query de certa resolução, a gente coloca essa propriedade, onde faz as imagens trabalharem para nós. Porque o CTO tem um iPhone, metade dos desenvolvedores usam Android, metade dos desenvolvedores usam também um iPhone, um deles tem um iPhone 6. Aí, toda hora a gente pegava com os nossos celulares, a gente olhava, pô, foi incrível, legal, máximo, beleza, tá entregue, então entregar a tarefa lá e fechado. Aí chega no CTO, recebe um e-mail falando assim, aquela tarefa louca que o cara queria adaptar a imagem para o mobile foi entregue. Beleza, o CTO vai olhar, no iPhone dele, como é menor do que o Android, tem 400 e poucas vezes, vai estar aquela imagem linda na aplicação de produção, rodando com esse espaço para fora, que é maravilhoso, onde a gente tem 100 pessoas só no nosso site estático acessando. Maravilhoso. Isso sanou muitos problemas de parte mobile para as diferenças de celulares. E, galera, era basicamente só isso que eu poderia falar de resets e propriedades padrões para vocês. Então, apaga a luz um pouco, isso, obrigado. Eu só queria colocar um exemplo para quem quiser pegar essas coisas que eu falei aqui. Eu coloquei no meu GitHub é o que eu uso para poder fazer os meus projetos pessoais. Ele é extremamente leve para quem, não sei se tem alguém começando mais ou menos agora, quer começar com algum reset, quer procurar coisas leves. Ele na versão unificada tem menos de 800K. Não, desculpa, menos de 800 bytes. Ele é bem leve. Só tem 800K. Você pode instalar o Backbone antes. Deixa eu ser mais leve. E aqui tem os maiores exemplos que eu falei, mais gerais assim, de uso. 40 aí? Então, sim. Muita gente acha zoado colocar outline on. Sim. As maiorias dos meus projetos, como eu até falei, isso daqui é um reset bem particular. Eu só coloco no meu GitHub para ele ter em algum lugar. E a maioria dos meus projetos particulares, eu trabalho com uma agência de Curitiba e
tem muitos projetos específicos onde a gente não usa o outline, então eu já prefiro resetá-lo de cara, porque às vezes o nosso outline a gente trabalha de forma diferente, ou o cara não quer usar o outline. Cara, clientes, você trabalha com produto, você é feliz. Não, sim, tem esse problema, mas o que eu posso fazer? Eu trabalho às vezes como freelancer para essa agência, o cara pega e fala que meus clientes dele não gostam de outline. Oi? Tem a parte da orientação. Eu tenho a mania de não usar o outline nesses projetos pessoais. Mas, até como eu falei, isso é uma coisa super pessoal de uso. Eu só disponibilizei online. Tem muitas coisas aqui que às vezes eu removo do código para poder usar por particularidade de projeto. É só pela quantidade de projeto eu não ter que ficar escrevendo outline nome em diversos lugares. Eu mantenho ele aqui. Bom, galera, valeu. Esse aqui é minhas formas de contato, para quem quiser ter contato de qualquer forma. Twitter eu estou 100% do tempo aí. Valeu a atenção de vocês. Obrigado. Sim. O site de conteúdo. Você tem uma live, você vai criar uma página de sobre. Você já tem um título lá com um estilo, sabe? Assim, tem desenvolvedores e desenvolvedores. Uma vez eu estava explicando para um colega meu, ele falou assim, é um colega, o X Designer. Ele falou assim, mas qual que é a diferença desse tal de Normalize, desse tal de V7, desse tal desse cara que você usa, que você preferiu criar para você? Mais ou menos eu separei assim para ele. Não é a Bíblia do negócio, mas foi a melhor forma que eu expliquei. Eu vejo como Normalize uma forma sutil de você trabalhar os browsers e deixar eles. Até porque ele normaliza as coisas para você. O V7 ele é um pouco mais brusco. Ele já pega... A aplicação não vai ter conteúdo externo. O meu cara que eu uso, ele é mais brusco ainda. Eu mando ele recitar muito mais coisas do reset. Tanto que eu uso aqui, o reset ele coloca várias propriedades, e coloca um margem zero, padding zero, não sei o quê. Eu já pego e faço o seletor alfa, eu destruo tudo. Referência. Você precisa de uma margem, sabe? Aí você usa uma live. Sobre isso, acaba é muito performance, você fala isso também, tá? Não seja o caso de todo mundo, mas performance é uma coisa que tem que preocupar, é um fator bem importante. E o segundo não é nenhum case, mas uma coisa que eu pensei, é que quando você está produzindo uma vida, provavelmente, ela pegou um pouco também o estágio, ele talvez não precisasse se preocupar com o 100%. Sim. Mas você será muito você vai, qualquer coisa, qualquer ideia que tiver ali, seu browser vai precisar calcular aquilo ali. Sim. Dependendo do projeto, pode ter um preço. Sim, até eu acho muito interessante eu trabalhar numa aplicação grande como é o Everred, ter pequenas aplicações, pequenos sites como freelancer para poder fazer por fora. Que é onde eu tenho as duas possibilidades, onde eu tenho que me preocupar com performance 100% do meu tempo, onde eu tenho que abrir a timeline do DevTools, analisar quantos FPS aquilo está rolando às vezes para poder não ferrar o resto da página, porque nossa aplicação ela é RESTful. Então, cara, uma aplicação RESTful tem que ter performance. Agora, quando você trabalha com projetos mais particulares, onde você não tem que se preocupar tanto com performance, são casos à parte. Eu já cheguei a trabalhar com projetos pequenos não usando o position relativo. Só que normalmente a agência que me manda projetos, caras que me mandam projetos assim, ultimamente eles têm pensado assim, como é que a gente pode fazer um projeto de uma forma que a gente vai ter que ferrar com o Matheus? Beleza, já sei. Então eles me obrigam muito a usar coisas que eu acabei achando mais prático na parte de desenvolver a minha produtividade, você dar um position relativo de cara. Não tem nenhum motivo especial em relação à performance, em relação a boas práticas, tem um motivo visado em negócios. Só isso. Mas valeu a frase. Sim. Mas também você usar geral, você usar
isso para nada, a não ser o Border Box. E realmente por questão de performance, a gente também não usa muita coisa. A gente usa o reset, o mesmo reset que o cara, eu nunca lembro o nome dele, cara, que o cara do Yahoo que escreveu, a gente usa ele adaptado para a aplicação. Então, a gente só tem o Border Box funcionando e a gente reutilizou algumas coisas dali a partir das nossas particularidades do sistema, só isso. Alguém aqui faz o próprio reset? A gente fez
Eu quero mostrar um negócio para vocês, tem nada a ver com a vida. Tem nada a ver com o que a gente falou aqui, que tem impacto. Quando a galera fala uma agência, apresentando esse cara pra gente, o que já viu? A gente foi fazer uma textal para a nova agência que eu trabalhava, que era sobre estilo. A gente acabou caindo nesse cara aqui. Para quem trabalha produtora, agência, eu acho que lá a gente ia começar a usar e acabou dando certo. É desse cara que a gente conhece, eu acho. Ele faz tipo. Deixa eu ver aqui, cara. É tipo uma linha do tempo. A gente acabou. Ia falar de estilo, acabou falando desse cara. Que é um negócio. Não é um tempo. Projeto. Então, isso aqui, a gente acha que tem um post naquele festival aí, tá? Nós falamos só disso. E documenta o projeto inteiro. Então, tipo, você fala até aqui, ó, dado para essa semana aqui. E aí você pode ir separando partes, colocar coisas de desenvolvimento. Meu, isso aqui, depois, qualquer coisa que tem lá na frente, a nossa ideia lá na agência era falar assim, mas atrasou, mas olha aqui, ó, o layout vai passar nessa data. Nossa, eu achei isso sensacional, cara. E é não só para isso, mas para entender desse foi uma coisa de investir na conversa desse cara aqui. Bom, gente, a gente tem meia hora, 20 minutos ainda, a gente vai pegar onde deve estar encontrado. Vamos falar isso. Alguém usa ele via Power? Via Power? Também? Provavelmente usar um certinho. Não vai para apresentar, mas eu já vi diferença, apesar de mas assim, mais alguém tem transporte para ele, né? Não, porque eu peguei um projeto da Megabras para mandar. Eu não sei se está fora do trabalho. Ah, tiver que dar uma order box no IE7, alguém deu uma vez eu testei um script lá, que na hora que eu rodei ele, nossa senhora. Tem, né? É o script. Acho que é uma da minha. Então é que eu acho que é transparente. Faz CSS. Pô, Fabiano, faz CSS aqui, né? Tem o código pro faz CSS aqui que dá o HTML da código da Foreshadow, Border Radius, todas essas coisas que disseram, faz CSS. Mas será que não é? Não é então. É porque só ele vai ver. Não tem problema, tá? Ele é um problema de segurança. Cara, eu fiz um projeto pequeno, eu fiz uma
Thank you.